As pessoas também costumam saber que a proximidade com as aves e com os ambientes onde elas vivem, onde elas moram, os ambientes naturais, elas também trazem por si só muita satisfação, muita felicidade, né? Uma sensação de como se a gente estivesse fazendo uma terapia. E, e as pessoas elas se distanciaram mesmo muito dos ambientes naturais. E, e isso é uma coisa que a gente tem que resgatar. A observação de aves, gente, além dessas vantagens que eu já falei para vocês, boa noite, ela também tem um benefício de melhorar o foco e a concentração das pessoas, né? Porque, na verdade, o foco, o que que é? É a gente estar o tempo todo, né? Aquele parcela de tempo prestando atenção em alguma coisa de maneira intensa, de maneira profunda. E, na verdade, observar aves nada mais é do que prestar muita atenção. E a gente tem que prestar atenção em todas as variáveis, não somente no movimento que a ave faz, né, no jeito de voar, mas também na silhueta, nas cores, no canto, na postura, dependendo da postura da ave, do pássaro na árvore, pode ser indício de uma espécie ou outra. Por exemplo, a maioria dos passarinhos, eles costumam pousar de maneira ereta nos galhos das árvores. Mas existem alguns passarinhos de algumas famílias específicas que pousam de maneira ereta, quase que encostando o ventre, a barriguinha no tronco principal das árvores. E essas aves também, elas têm um comportamento de procurar alimento meio que em espiral na árvore, elas procuram alimento entre as cascas das árvores, né? Procuram ali os insetos, as larvinhas, e essas aves são os arapaçus. Então, essa é um bom exemplo de como a gente ter ideia do que é um passarinho como um canarinho, ou como um pardal, ou como um João de Barro, um sanhaço, e o que, que é uma postura de um passarinho que, na verdade, é um arapaçu. Então, gente, assim, se vocês virem um passarinho que está pousado dessa maneira num tronco de árvore, vocês vão saber que é um arapaçu, né? E os arapaçus, por sua vez, eles podem ser confundidos, às vezes, por um pouco pela postura, pela cauda rígida, com outras aves até que nem são considerados passarinhos, porque não são passeriformes. Por exemplo, os pica-paus. Os pica-paus, eles têm algumas semelhanças aí com os arapaçus, mas são aves bem diferentes em vários aspectos, tá? Inclusive, eles também podem procurar alimento dessa maneira que eu falei, né, rodeando os troncos principais, mas eles têm várias diferenças aí para a gente prestar atenção. E, gente, saber esse tipo de detalhe faz toda a diferença para a gente ter segurança na identificação. E eu sempre falo, gente, que essa segurança na identificação, ela vem quando a gente consegue fazer um diagnóstico. O diagnóstico, gente, é muito mais do que olhar e tirar uma conclusão. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma somatória de variáveis para chegar numa determinada conclusão. Eu sou muito acostumada e gosto muito, aliás, de diagnóstico, porque eu sou veterinária, né? Então, eu sou acostumada, eu fui treinada a ficar somando pistinhas, para chegar numa determinada conclusão. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer e gosto de treinar as pessoas para fazerem isso é somar variáveis para chegar numa conclusão. Então, a identificação de aves ela é muito mais do que assim uma bola de cristal ou se apoia numa ou só em outra variável. É justamente prestar atenção em várias coisinhas, no som que elas emitem, na maneira de voar, na forma como elas empuleram, se elas ficam mais nas árvores, no topo das árvores, na parte média das árvores, se elas ficam mais no chão, o tipo de alimento que elas consomem, se elas preferem as frutinhas ou se elas dão aquele voozinho para capturar um inseto, que aí é chamado um comportamento aí de
flycatcher, até, né, um termo em inglês, gente, mas nada mais do que voar para capturar. Isso daí é muito comum nas aves como os tiranídeos, traduzindo aí, né, a família tiranida, mas traduzindo aí seriam o quê? Os bem-te-vis, os bem-te-vizinhos, as tesourinhas, as helênias, né, ou as guaracavas, né, melhor dizendo. Então, gente, é super importante vocês terem essa, essa ideia, tá? E, gente, exercer esse foco, essa atenção plena em tudo que o bicho está fazendo, tudo que a ave está fazendo, o passarinho está fazendo, como está empolerando e tudo mais, isso daí é uma maneira da gente exercitar a tal de atenção plena. Não sei se vocês já ouviram falar num conceito muito em alta hoje em dia, muito chique, aliás, que é o tal do mindfulness, que é a atenção plena. E a observação de aves permite, é uma maneira maravilhosa da gente praticar esse mindfulness para aumentar o nosso foco. Né? Não tem como a gente observar aves sem prestar muita atenção em todos os detalhes. A gente tem que realmente estar imerso, mergulhado numa situação, né? Não, gente?